Efeitos da pandemia Covid-19 na educação básica, desafios e perspectivas para o século XXI. Pesquisa desenvolvida por Denise Aguiar, Paulo Camargo Cruz e Flávia Rezende. O objetivo da pesquisa foi analisar estudos publicados no ano de 2020 relacionados ao tema da pandemia Covid-19 e suas implicações e evidenciar os desafios e perspectivas para repensar a educação básica no Brasil, no período pós-pandemia. Para isso, utilizou-se a abordagem metodológica qualitativa com revisão da literatura a partir de artigos científicos e ensaios publicados em revistas indexadas na base de dados Cielo. A análise do conteúdo selecionado fundamentou-se em Bardim, a fim de identificar nos artigos selecionados a presença de características que corroboram na construção desse estudo. Pode-se concluir que a retomada do ensino presencial no período pós-pandemia precisa ser planejado, avaliado, monitorado e redirecionado continuamente, realizado com muita seriedade e compromisso, com processos de ensino-aprendizagem, com direito a uma educação com qualidade para todas as crianças e jovens, até que efetivamente se supere o quadro de fracasso escolar e exclusão educativa e social existentes na escola contemporânea, grande desafio para o século XXI. Introduzimos esse estudo referenciados na Constituição Brasileira, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E inciso 7, garantia de padrão de qualidade. Dentre os incisos do artigo 206, estes estão prejudicados por conta do ensino remoto. As consequências dessa crise do Covid-19 foram o fechamento das escolas, suspensão do ensino presencial, ensinos emergenciais, remoto ou híbrido. Todas essas medidas exaltaram desigualdades social e educativa, acesso aos recursos tecnológicos, limitação do acesso ao conhecimento. Esse processo educativo e epistemológico construído hoje fora do espaço escolar não atinge a todos e todas, sobretudo aos estudantes das camadas mais populares. Ou seja, os princípios estabelecidos pela Constituição Federal não estão sendo garantidos neste momento. Realizamos essa pesquisa a partir dos seguintes indexadores combinados de diferentes formas: educação, aprendizagem, pandemia, educação básica, Covid-19, ensino remoto e defasagem. Como resultado, surgiram 79 publicações entre artigos e ensaios, e após análise dos achados, selecionamos 5 artigos que inicialmente apresentaram-se como contribuições para a proposta de escrita desse estudo. Todos os artigos selecionados foram publicados no ano de 2020. O tempo amostral limita-se diante da temática advinda da pandemia ocorrida no mesmo ano em que as produções em torno do tema se intensificaram. No quadro acima estão organizados os artigos selecionados para análise. O artigo de Charchuk tem como foco na relação entre a docência e a apropriação do conhecimento e impõe a seguinte pergunta: como ensinar remotamente em tempos de pandemia? O objetivo do estudo foi de propor a exposição e o debate de elementos que nos permitam pensar das possibilidades de encontro entre professor, aluno e conhecimento em um contexto diverso da sala de aula. A autora enfatiza que ensino remoto e educação à distância têm características diferentes, porém são semelhantes na dificuldade entre a interação de professores e alunos. A autora fundamenta o seu trabalho na psicanálise e, paralelamente, indica possibilidades que estes modelos, tanto remoto quanto à distância, possam agir na transferência de conhecimentos a partir de seu aprimoramento. Portanto, inicialmente ela afirma que há uma dificuldade, mas com o estudo e o aprimoramento isso pode ser garantido a aprendizagem dos estudantes e essa relação entre professor e aluno.
Ela propõe, a partir de análise de relatos fornecidos por professores, pais e alunos, a rediscussão das interações por meio dessas plataformas digitais, ou seja, professor-aluno, pais, professores, e analisa dentro de um prisma da psicanálise. O que fica dessa análise é o questionamento de como construir e sustentar uma relação entre professor, aluno e conhecimento no contexto de distanciamento social. Ela conclui que a interação é algo precioso e demanda uma atenção especial na experiência com o ensino remoto nesse período pandêmico. O desafio de uma educação inclusiva, assim como a abordagem psicanalítica, pode promover os docentes de instrumentos, ou seja, prover os docentes de instrumentos aprimoradores de seu ofício nesse período tão crítico em que a Covid-19 nos colocou. O segundo estudo analisado é o artigo de Cochin. Ela constata no quarto trimestre de 2020 que a pandemia atingiu o Brasil nos planos sanitários, econômicos, institucionais e educacionais. No que tange à crise educacional, desnudou as desigualdades sociais e econômicas, a diferença entre classes, a falta de acesso às tecnologias e prejuízos socioemocionais de várias ordens. Ela elenca a Agenda 21, no que tange ao desenvolvimento de competências no pós-pandemia e semear valores por meio da educação para a sustentabilidade do planeta. Portanto, ela faz uma análise dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, dentre todos os estabelecidos pela Agenda 21, aqueles que incluem a educação como uma atividade de inclusão, equidade e integralidade, assegurando a aquisição das competências necessárias para a inserção dos sujeitos num mundo catastrófico. A hipótese levantada pela autora se constitui em como será e como deveria ser a educação daqui a 25 anos. Como preparar os alunos para a realidade que viverão daqui a 25 anos. O conjunto de ideias elencados da autora abarca a concepção de que a Covid-19 apresenta-se como um ponto de mudança educacional, acelerando decisões e impulsionando o uso da tecnologia na educação. Ou seja, a partir da alteração curricular e a inserção de outros meios metodológicos, incluindo a tecnologia, possibilitam uma autonomia maior ao estudante, ou seja, toda essa discussão já havia sendo feita na educação, porém a pandemia acelerou a implementação dessa nova proposta. Então, cabe à escola formar sujeitos capazes de forma autônoma e crítica, utilizar esses recursos para o seu próprio aprendizado. Ela conclui que a agenda educacional sustentável, ela possibilita que os estudantes possam desenvolver seus conhecimentos a partir da resolução colaborativa e criativa de problemas. A agenda também sustenta o fortalecimento do pensamento crítico, a formação de crianças e adolescentes para a cidadania global. Ou seja, não é difícil implementar essa agenda, pois ela já circula nos meios educacionais. Portanto, o que precisa ser feito por municípios, estados e também pela União é que essas práticas sejam de fato desenvolvidas para que sejam bem sucedidas nos locais onde elas estão presentes. Um ponto fundamental que a autora coloca é a valorização da carreira docente como sendo um ponto de destaque para que a melhoria dos indicadores educacionais no país possam atingir níveis satisfatórios. Bernadette Gatti aborda, de modo geral, as particularidades da gestão educacional no que tange ao distanciamento físico ocasionado pela Covid-19.
Esse terceiro artigo analisado reflete sobre as possibilidades e limites e alternativas para sanar as dificuldades, tanto dos aspectos pedagógicos quanto das relações interpessoais. Ela coloca que o cenário da educação ele é bastante traumático nesse período de pandemia. Aconteceram muitos conflitos, disputas de poder, interesses diversos, jogos econômicos, desigualdades institucionais e entre redes de ensino e também uma disparidade nas tomadas de decisões políticas relativas tanto à saúde quanto à educação. O recorte selecionado pela autora está diretamente ligado à educação básica e à análise das escolhas das gestões municipais e estaduais baseadas nas orientações e protocolos das autoridades sanitárias e de saúde. A autora coloca que o retorno às aulas presenciais é fundamental, pois aspectos socioemocionais estão envolvidos e a sociabilidade humana é muito importante para a ampliação e a construção de aprendizagens, tanto de crianças quanto de adolescentes. Esse processo de transição ele deve ser feito de forma bastante segura, onde haja uma abertura para troca de experiências, conversas e acolhimento das necessidades especiais de cada um dos estudantes. Ela enfatiza que a metodologia de ensino híbrido será uma realidade daqui para frente, ou seja, teremos de desenvolver formas de envolver estudantes e professores para que aprendizagens sejam construídas a partir dessa nova metodologia. Conclui que professores, pais, estudantes devam estudar muito para construir uma escola repensando tempos e espaços para o acolhimento de necessidades outras, que não serão mais como as escolas que a gente entendia até então. O pós-pandemia, para que ele aconteça de forma satisfatória, precisa de um envolvimento de equipes gestoras, corpo docente e a comunidade escolar como um todo. Haverá necessidade de muita formação e de muito acompanhamento em torno das ferramentas digitais. Veiga Neto, é o quarto estudo analisado, aborda a perspectiva da pandemia da Covid-19 sobre o aspecto de enxergar este fenômeno epidemiológico como uma sindemia. Esse termo, utilizado pelo pesquisador, vem da antropologia médica e se concentra em explicar o como esse modelo biosocial que uma doença, onde uma doença se apresenta e as suas formas interativas interferem em fatores sociais e ambientais e podem potencializar os prejuízos ocasionados por essa doença. Essa crise da pandemia, assim como os outros autores, ele enfatiza a conjuntura socioeconômica, as deficiências da educação e, sobretudo, a necropolítica dos últimos tempos implementadas aqui no Brasil. Propõe como caminho as alterações curriculares que permitem um melhor enfrentamento dessas condições e superação dessas propostas sociopolíticas e governamentais de cunho negacionista. Ele vê em possibilidades de crescimento, de oportunidades diante do caos, assim como Hannah Arendt coloca, né, essa atmosfera social, política e discursiva que nos envolve hoje, ela pode possibilitar a desconstrução de bases que a gente vinha se apoiando até então. Ele percebe que há possibilidades, a partir de um diagnóstico, a análise da sociedade como um todo, propor essas alterações curriculares para que a gente avance no que tange à educação. Ele propõe ações formativas, tanto nos campos da ginosiologia, quanto no campo formativo, e enfatiza que a sindemia covídica, medidas curriculares podem ser facilitadoras
para uma educação pós-Covid, ou seja, entender o todo pode favorecer a luta antinegacionista e anticientífica que se estabelece no Brasil hoje. Oliveira Gomes e Barcelos apontam o objetivo principal em examinar situações da interrupção das aulas presenciais, ou seja, quais foram os impactos que esse distanciamento ocasionou. O uso do tempo e o impacto de tecnologias nos alunos durante a pandemia do Covid-19. O trabalho se estrutura a partir do exame de evidências e de suas ligações com as situações, gerando a conclusão de que há possibilidades para a diminuição da diferença entre a falta de ensino presencial e eventual queda na qualidade da educação. Então, os autores colocam, né, que a interrupção das aulas, os impactos tecnológicos e o ensino remoto, eles podem ser potenciadores de construções de aprendizagem. Então, eles fazem também uma revisão da literatura sobre os impactos da Covid, elencam dentro do artigo tanto as evidências dos impactos, as intervenções, análise das limitações e apresentação das evidências sobre o que pode ou não funcionar dentro dessas circunstâncias. Constatação dos autores sobre essa análise dos artigos, eles colocam que não é a disponibilidade de equipamentos e acesso à internet que fariam a diferença, e sim como a tecnologia é inserida no contexto escolar, ou seja, não adianta apenas fornecer as tecnologias se metodologias não são desenvolvidas para o uso dessa tecnologia. Esses itens compõem um conjunto de estratégias que seriam promissoras para o modelo de ensino que uma situação pandêmica exige, por exemplo, demanda de uma otimização de tempo disponível no ano letivo. Concluem que precisa se atentar ao fato de que as evidências revistas propõem políticas que, mesmo em um momento pós-pandêmico, podem ser aproveitadas e incluídas no sentido do que Veiga Neto também propõe no artigo anteriormente. Ou seja, o ensino remoto, o uso de tecnologias e o aumento da carga horária devendo avançar para atividades mais fundamentadas na literatura. Não é a quantidade, e sim a qualidade do que se deve ser ensinado quando se retornar gradualmente o ensino, tanto híbrido, tanto remoto quanto presencial. Concluímos, portanto, que os estudos analisados até então corroboram para a discussão de uma educação que considera que a desigualdade social e educativa presente hoje na educação básica, ela precisa ser superada. Para isso, os estudos apontam algumas condições às propostas educativas no período de pós-pandemia. Precisamos reformar o sistema de ensino como um todo, a realizar estudos diagnósticos constantes, tanto em nível de secretaria quanto de unidades escolares, considerando o perfil dos estudantes e da comunidade escolar. O movimento de reorganização curricular precisa acontecer de forma efetiva, precisa haver a formação contínua de educadores, reuniões formativas e o processo de retomada de construção, sobretudo que articule características socioculturais, considerando a realidade de cada escola e de seus educandos. Podemos concluir que a retomada do ensino presencial nas escolas com segurança no período pós-pandemia precisa ser planejado, avaliado, monitorado e redirecionado continuamente, realizado com muita seriedade e compromisso com o processo de ensino-aprendizagem, com o direito à educação de qualidade. Portanto, esse é o nosso desafio para os próximos